Olá pessoal, eu sou Aurelia Voitella e este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. Nós já estamos na 7ª temporada e muito conteúdo para você que nos acompanha aqui todos os dias também lá no Portal Customer, com artigos, entrevistas e muitas novidades ainda pela frente. Eu também te convido a você conhecer o nosso portal de vagas, o Customer Vagas, para conectar ainda mais pessoas junto aos seus desafios, junto aos propósitos de marca. Então você, empresa que tem uma vaga em aberto, pode subir e divulgar ela de forma gratuita dentro do nosso público. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E agora, para falarmos sobre o episódio do dia, vou passar uma vinheta muito rápida do nosso patrocinador, que é a NICE, líder em experiência do consumidor, líder em soluções de tecnologia para encantar ainda mais o seu cliente com esta solução. NICE CX1, a solução digital em nuvem da NICE que entrega experiências extraordinárias em toda a jornada do cliente. Orquestração de jornada, autoatendimento inteligente, agentes preparados. NICE CX1, uma experiência, uma jornada, uma nuvem, um passo à frente. E agora, voltando, nós estamos com um convidado muito especial, que é o Edu. E para que nosso público te conheça, conta um pouquinho da sua trajetória. Quem é o Edu? Olá, tudo bem, Ori? Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando com você também. Bom, quem é o Edu, né? O Edu ele é o CEO da IDK Media, é uma empresa de Contech, de comunicação. A gente é uma empresa que está focada em inovação no jeito de fazer marketing, né? Então, a gente construiu uma empresa lá atrás há cerca de 8 anos e aí vendi essa empresa para um dos maiores grupos de comunicação do país, de grandes agências, mais tradicional, né? TV, jornal, aeroporto. E a minha empresa hoje ela é o hub de inovação, é o hub de tecnologia dentro desse grupo. Então, nosso propósito é levar para os nossos clientes inovação, tudo isso que estão falando agora de ChatGPT, essas coisas todas que a gente já vivencia faz tempo, a gente tenta levar isso em solução para o nosso cliente. E hoje eu acredito que você atende a públicos diversos, empresas diversas. E para você, o que é a experiência do consumidor? Como você encanta todos esses públicos que hoje você atende? Olha, é justamente nesse o ponto que a gente conseguiu virar a chave para conseguir ser uma empresa para ser vista, né, por um grupo grande e ser comprado. Então foi por isso que a gente foi comprado, porque a gente colocou o cliente no meio do processo. Como é que a gente fez isso? A gente olhou para o design como experiência, design como serviço. Não design de tela, né, como a gente faz aqui para sites ou posts no Instagram, enfim, isso é o design na entrega, mas pensar na experiência do usuário, como é que ele consome, qual que é a jornada dele até chegar até mim, como é que ele consome o produto do meu cliente ou o serviço do meu cliente. Então, esse meio do caminho, a gente entendeu que se eu juntar todo o poder que a tecnologia tem para entregar, mais a comunicação, a gente consegue entregar algo muito melhor para o nosso cliente. Então, foi nesse pedacinho que a gente entrou e começou a fazer a diferença. E começou a fazer essa diferença. E hoje você entende que as empresas ainda têm uma visão de que a experiência do cliente ela é um custo, ou as empresas já amadureceram para entender que essa etapa ela é de fato um planejamento e que precisa ser feito? Hoje eu acho que eles estão mais maduros, um pouco mais maduros do que estava quando a gente começou com isso, né? Quando a gente começou a falar a experiência do cliente, eu preciso falar com o teu cliente, os caras, não, o que falar com o meu cliente? O que é isso? Como assim? Né? Não pode? Tá louco? Vai perguntar o que ele quer? Não quero saber o que ele quer, eu quero vender. E o drive sempre é dinheiro, né? No fim do dia sempre é dinheiro. Então, como é que a gente mostrou para eles o valor que isso tem no final? Não só no resultado de cliente mais satisfeito, mas também no resultado de grana, né? No fim do ano. Como é que você aumenta o resultado da empresa? E se o cliente está satisfeito, aumenta o teu dinheiro. Essa é a nossa equação comercial. Eu preciso deixar o cliente dele satisfeito. Eu não posso só me basear no que a pessoa que está me demandando, eu quero fazer um site que vai vender tênis. Tá, mas que tênis? Para que pessoa? Como é que eles compram tênis hoje? O que eles esperam para poder comprar tênis? Eles estão satisfeitos com o modelo que tem hoje? Então, são perguntas que a gente só vai ter se a gente falar com os caras. Então, esse olhar, hoje, para os nossos clientes, eles estão mais maduros para conseguir receber. Né? Ainda tem um pouco de falta de entendimento, mas aí tudo bem, a gente está lá para isso, de como que é esse processo, do porquê de algumas coisas. E aí a gente vem cheio de siglas, né? De Double Diamond, de um monte de coisas de UX, que eles não estão acostumados, mas
o resultado ele é muito diferente. Ele é completamente diferente. E hoje você entende que essa fase ela é uma tendência, ele é um momento transitório, ou ele é algo que está acontecendo agora, amanhã não vai acontecer mais? Como você enxerga essa evolução? Não, eu acho que chegou para ficar. Chegou para ficar, vai ser obrigação daqui a pouco. Se não tiver isso, vai ficar nítido. A empresa que se preocupa, né, com a experiência do usuário e a empresa que não se preocupa. A entrega vai ser outra. Né, daquela empresa que só vende, que só manda produto, só fala preço, fica batendo em tabloide. Parece tabloide de supermercado. Tem zero conexão. Zero conexão. Zero conexão. Funcionou numa época? Beleza, funcionou. Não é que a gente descarta o que já funcionou, mas a gente quer aprimorar isso. Porque no fim do dia, não importa o que você venda, você vai vender para uma pessoa. E essa pessoa tem alguma necessidade. Né? E como a gente sempre fala de nichos, eu acho que é importante entender a jornada desse cara para oferecer um serviço melhor. Né? Se a empresa tem 100 anos, ou se a empresa está nascendo agora como uma ideia, quem teve essa ideia foi pensando em resolver algum problema. E às vezes isso se perde no meio do caminho com um monte de tecnologia, de processo, de concorrente. Né? Existe muito esse negócio de olhar para o lado e falar, ele está fazendo, eu vou fazer também. Mas nem sabe por quê. Por quê? Porque está todo mundo fazendo. Né? Um exemplo bom é TikTok. Que tem de empresa querendo estar no TikTok é brincadeira. A primeira e a única pergunta que eu faço, não, beleza, a gente pode montar a estratégia para você de conteúdo para TikTok, só, mas por que você quer estar lá? Ele não sabe responder. Faz sentido para você? Seu público está ali consumindo? Não, mas aqui é um lugar que os vídeos viralizam muito. Falei assim, viralizam memes, piadas, né? E outras coisinhas a mais aí que não cabe na tua marca. Pô, verdade, não tinha pensado nisso. Então, às vezes, né, essa ânsia pela tecnologia, de querer estar em todo lugar o tempo todo, acaba prejudicando a sua imagem, a sua marca. A gente considera a marca lá como uma pessoa, ela tem um arquétipo, ela tem um tom de voz. Né? Ela tem um respeito a se colocar, uma autoridade a imprimir. Se você tratar a tua marca como qualquer coisa, teu cliente não vai nem se preocupar com você. Aí você usou uma frase, né, uma palavra muito forte que é a conexão. Uhum. Como que as empresas hoje se conectam a estes consumidores, como elas cativam de fato. E aí quando eu falo conexão, eu falo no sentido mais profundo mesmo, de esse consumidor ter um elo emocional com essa marca, dele ter uma defesa de marca. A gente tem consumidores que tatuam o nome da marca na pele, como fãs verdadeiros, né? Como que é isso? Como que é essa estratégia hoje? Como que o Edu faria um consumidor de verdade se apaixonar por uma marca? Olha, existem algumas etapas, algumas camadas a se passar, né? Mas no final é sempre sobre relacionamento. Então, se aquela marca fala o teu idioma, vamos pegar aqui, eu sou fanático por tênis, eu compro um monte de tênis, eu tô aqui com Adidas. Não tatuei Adidas, mas eu quase tatuei, porque meu guarda-roupa é cheio de Adidas. É cheio de Adidas. É cheio de Adidas. É uma marca antiga pra caramba, então eles passaram por várias fases para construir essa relação. E eles são uma empresa que estão sempre se preocupando com a comunidade que eles atendem. Não é só uma empresa que você entra lá e tem um produto fechado com preço. Então, a estratégia é primeiro entender, olhar para si mesmo como marca e saber qual o seu nível de maturidade para você querer alcançar nisso. Então, antes de você saber onde você vai, você tem que saber onde você está. Certo? Tipo GPS. Sim. Tem que saber ponto de partida, ponto de chegada. Exatamente. Onde é que você está hoje? O que você precisa fazer para conseguir chegar lá? Você não pode pular as etapas. Então, seu atendimento, sua relação com o teu cliente é boa. Né? E a pergunta que sempre surge para mim é, mas como é que eu me relaciono com o cliente se é tudo digital hoje em dia? Ninguém quer mais falar nada, ninguém quer mais pegar no telefone. Então, o atendimento acontece no meio digital, nada mudou. Você tem que ter um site que carrega rápido, você tem que ter um atendimento que responde direito ali para você no WhatsApp quando você chamar. Né? Se você tem um pré-atendimento com robô, você precisa fazer ele de forma que seja fluida, que realmente resolva o problema das pessoas. Né? Ou experiências como a gente já teve, né, testando várias coisas. Você entra no site, fala no atendimento do WhatsApp, o WhatsApp fala que não vai conseguir te atender para você ligar. E você liga e manda voltar para o WhatsApp. E você fica nesse buraco. Um loop infinito. Né? Você não sai. Então o que você vai criar no cliente? Ele não vai tatuar teu nome ali, ele vai tatuar numa parede e falar, não comprem dessa pessoa. Ele vai lá no Reclame Aqui, vai postar a tua marca e falar, não responde, não consigo falar, vai postar no Twitter. Pronto, acabou. Tem um livro que eu li do maior vendedor do mundo, não sei se você já leu, é um livro muito bom e é bem antigo. Ele vendia carro. Né? E ele ensinava várias técnicas de vendas que eu uso hoje no digital. Porque não tem a ver, existem coisas que são atemporais, porque a gente está falando de humano. Vendemos para pessoas. Vendemos para pessoas. Atrás, algumas coisas que eu digo, né? A venda, ela acontece numa pessoa. Sim. E por trás de todo esse CNPJ, existe uma pessoa. Sempre. Então, a venda não é necessariamente uma empresa. É alguém que está comprando, representando aquela empresa. Exatamente. Mas é uma pessoa. Exatamente. Existe a conexão. A gente tem vários tipos de vendas, né? Como é que você consegue criar esse laço? Como é que você consegue... Pô, a Coca-Cola é maravilhosa nisso, né? Ela já abstraiu faz muito tempo de marca de refrigerante, não é mais. Depois que a Coca-Cola inventou o Papai Noel... Já era. O que eles quiserem vender, hoje eles vendem.
Mas a gente está falando de uma marca centenária, né? Está aí há muitos anos aprendendo e cuidando do cliente dele. Então, o que eles fizeram lá atrás? São empresas que também estão olhando lá para frente, né? Assim como a Apple fez com o Steve Jobs. Eles olharam para o consumidor e não para o produto. Então, é sempre da pessoa para qualquer outra coisa, e não da coisa para a pessoa. E hoje você entende que essas tendências, como que as empresas aplicam essas tendências dentro de casa? Quando você fala de tendência, você está falando de ChatGPT? Também, a tendência do momento é o ChatGPT, e agora tem o Chat 4, né? Agora já tem o 4, ou seja, ele já tem um plus. Já cresceu, a criança está começando a crescer. É assustador o 4. É assustador. O 4 é assustador. Estava lendo sobre isso. Eu testei ele, eu tive a oportunidade de testar, que eu fui para o SXSW no Texas nas últimas semanas, que é o maior evento de inovação do mundo. Sim. Eu fui lá só para... Né, só para testar. Conte essa experiência, nos conte. Nossa, loucura. Eu fiz uma viagem para o futuro e voltei para agora. Eu viajei uns 30 anos no futuro e voltei. Foi uma semana no futuro. Assim, nada do que a gente está fazendo ou discutindo aqui hoje, como colocar o cliente no centro, é algo falado lá, porque já passaram nesse nível. Já foi. Isso aí já é obrigação para eles faz muito tempo. Né? Mas tem muita tecnologia sendo criada para coisas que a gente nem imagina. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Uma empresa de Tóquio criou um colete que você veste esse colete, tem um sensor que você põe na cabeça, e ele vai medir toda a musculatura que você aciona no momento que você dá um abraço. E aí como é que você faz isso? Ele tem um manequim, eles colocaram um manequim lá do lado com outro colete que vai receber esses dados. Aí a pessoa abraça esse colete, fica ali um minutinho abraçada, aí vira de um lado e vira de outro, e eu assistindo aquilo ali, falei, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo. Esse porra abraçando o manequim. E aí, quando ele termina o processo, ele pega os dados de toda a sua musculatura e do sensorial do seu cérebro que ativou o sistema nervoso e salva naquele outro colete. E aí você dá esse colete para alguém. Se você estiver distante e quiser abraçar essa pessoa, você vai lá e abraça o colete e aí você vai sentir como se estivesse sendo abraçado por essa pessoa. É uma loucura. É uma loucura. Você botou um abraço no pendrive. Você botou um abraço no pendrive. Essa é uma das coisas. Eu vi lá totens 3D que você faz com uma espécie de ventilador. Então eles botaram 2 barras em pé assim, com vários ventiladores, e no ventilador tem LED. Né? Tipo brinquedinho de criança, que você aperta, acende umas luzinhas. Só que eles fizeram isso profissional. Então a imagem tem uma qualidade melhor do que essa TV. Com um ventiladorzinho que gira para você colocar de totem na tua loja. Então você bota lá uma atendente virtual da Magalu, bota ela em pé nas lojas e põe o ChatGPT para ser a inteligência de conversa. Então genial também. Sim. Então eu vi coisas, né, bizarras como essa de abraço, até coisas úteis que você consegue usar hoje em dia. Eu vi uma tecnologia que você consegue fazer a pessoa provar roupa na realidade aumentada, então super fácil de fazer. Sim, tem algumas lojas já que começaram a fazer aqui no Brasil, ainda não há uma realidade ampla, mas provadores virtuais já começaram, e acho que vai começar cada vez mais. Sim, a gente tá mais próximo disso. Está mais próximo, essa é a realidade. E tem um negócio que a gente chama de realidade aumentada, né, que é o AR, que eles chamam lá nos Estados Unidos, e tem agora o XR, que é o Expanded Reality. Então, eles expandiram. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão captando coisas que não são dados e transformando em dados para que uma inteligência artificial processe e devolva algo. Um outro exemplo, você chegava numa outra empresa, tinha 6 fragrâncias em cima da bancada, você cheirava, escolhia uma, cheirava. Aí você ia para um bloquinho assim, ó, pequenininho, para poder ser lido por uma câmera, como essa daqui que está na minha frente, só que é um dispositivo que eles desenvolveram com inteligência artificial. Então ele olha para você, esse aparelho de baixo sente o seu cheiro, junto com o da fragrância, que é para identificar, e o teu cheiro ele tem uma identidade única, assim como a sua digital. Sim. Não tem cheiro igual ao seu, é só o seu. Então, eles usam esse cheiro que é acionado por essa fragrância para criar um avatar no computador que vai dançar algum ritmo baseado no teu cheiro. Então, aquele bichinho dançando no final só vai ter o seu. Só vai ter o seu. É quase um NFT de cheiro. De cheiro. Um negócio muito... né? Tem várias aplicações. Tem várias. Eu entrevistei o cara. Eu falei, não, vamos gravar um negócio aqui? Me explica, para que é isso aqui? Ele me explicou esse processo todo, eu falei, mas e aí? Qual a aplicação? Como é que eu vou usar isso aqui? Ele falou, não, o lance aqui não é o cheiro e o boneco dançando. O lance aqui é você ter a capacidade de transformar uma coisa que não é dado em dado. O não tangível, intangível, o não mensurável, imensurável. Exatamente. Então, o Google está criando umas ferramentas justamente desse ponto, de transformar o que não é dado em dado. E o cheiro é um deles. Eles estão um dispositivozinho assim que vai usar o teu cheiro como ID mesmo, para saber que você está no ambiente baseado no teu cheiro. Então isso pode servir para o seu Google Home para te dar boa noite, ou pode servir para a polícia para poder saber se a pessoa estava lá ou não. Estava lá ou não. Entendeu? Ou se algum terceiro lá também esteve ali.
também esteve ali naquele ambiente. Tem N aplicações. Eu tô falando de futuro, tô lá na frente. Né? Se a gente trouxer isso para a realidade de hoje, nossa senhora, não dá. Tem um processo muito longo, mas está acontecendo. Eu fui num lugar de verdade que isso está acontecendo. E é a realidade. E acho que a mensagem que foi passada lá foram duas, né? O futuro está aí, está batendo na porta. Acho que essa virada do ChatGPT... O ChatGPT é um produto, é só um produto da tecnologia que está por trás. Tem muita coisa rodando por trás, né? Tem uma outra empresa que é legal que eles estão desenvolvendo. É uma inteligência artificial também que usa o mesmo princípio do ChatGPT. Então, ele faz uma leitura de uma pessoa com câncer, identifica as células que estão com câncer e cria, né, produz células com base nessa inteligência artificial para bater essas que estão cancerígenas. Então, tem coisa boa também. Não é só um futuro tipo, vou perder meu emprego. Tipo, tem essa parte, que toda revolução faz isso, mas também tem uma outra parte muito boa. Né? Metaverso também não acabou, por mais que ele tenha dado um boom e caiu lá. Eles falaram muito forte de metaverso como uma outra revolução que vai acontecer. Ainda em breve ele está aqui, ele está andando no paralelo. O ChatGPT, você entra aí no seu celular, você testa. Metaverso, você precisa de um óculos, tem um pouco mais de dinheiro envolvido, precisa de uma internet boa. Mas eles já visualizam que daqui 15, 20 anos é um negócio que vai estar na vida de todo mundo. Então, meus filhos, meus netos, por exemplo, vão nascer com isso. Vão nascer com isso, exatamente. A geração, a gente está falando, a geração dos anos 2000 para cá já nasceu na tela, já nasceu com celular, com dispositivos diferentes das outras gerações. E essa geração que está nascendo agora... Não vai nem saber o que a gente conhece. Não vai nem saber. Não Exatamente. vai nem saber, é um universo totalmente diferente. E o consumidor hoje, ele está neste meio de que tudo está acontecendo, de que tudo está mudando, tudo está se transformando, e a velocidade destas transformações, elas são incomparáveis com a velocidade de antigamente. As coisas demoravam muito mais para mudar. Agora as coisas acontecem com uma velocidade muito mais acelerada, muito maior. E as marcas... tem um desafio maior com isso, de como elas se atualizam para acompanhar essa velocidade, visto que o consumidor tem a informação na palma da mão hoje. Exatamente. Antes ele esperava um jornal, se ele não fosse buscar, enfim, hoje não, ele tem a informação na palma da mão. Ou no caminho. Como um podcast. A pessoa não precisa mais chegar em casa para assistir o Jornal Nacional, ela vai ouvindo no caminho. Bota no streaming, põe no carro e vai ouvindo. Exatamente, aliás, eu escuto muito audiobook, podcast no trânsito, lavando louça. A gente achou uma utilidade pro trânsito, né? Exatamente. Então, lógico que eu escuto aquela musiquinha de vez em quando para dar aquela espairecida também. Colocar o cérebro num copinho, né? Porque também precisa. Precisa dar uma descansar de vez em quando, mas eu me doutrino pelo menos para escutar 1 hora do dia. Sim. É importante. Porque a disciplina e a constância, ela faz diferença. E como tudo muda muito rápido, e novas informações, e novas tecnologias, e novas aplicações dessas tecnologias, a gente tem que se manter atualizado. O tempo todo. Para a empresa é mais difícil, né? Quanto maior, mais difícil. A pandemia ensinou que a velocidade precisa ser feita. Então, a pandemia ensinou com aquele projetinho de home office que todo mundo tinha. Todo mundo tinha um projeto de home office na empresa. Que ou ele estava andando de lado, ou ele estava na gaveta. Verdade. Aí aconteceu o quê? A pandemia. Todo mundo pegou o quê? O projetinho e põe no ar em 48 horas. Exato. Não, e esse é um bom ponto que você levanta, porque quantas empresas fecharam na pandemia? Um monte. Mas não só pela... Né, óbvio que teve empresas que não teriam escolhas. Não estou, né, colocando aqui, generalizando as coisas, mas muita empresa quebrou ou demitiu um monte de gente porque não estava se preparando para nada. Estava vivendo de passado. E assim, existem várias coisas que são incontroláveis. Nosso país, graças a Deus, ele é um país abençoado que não tem nenhuma tragédia natural, mas você pega países que são mais desenvolvidos, normalmente esses caras passam por mais coisas. Né? Os Estados Unidos passam por muito tornado, esse negócio destrói a cidade inteira. Então eles estão sempre prontos para ir e se acabar amanhã, o que eu faço? Faz tudo de novo. Faz tudo de novo. Né? Então tem que ter um plano. Tem que ter um plano. E isso foi uma lição muito importante, porque a gente observou durante a pandemia empresas do mesmo segmento, algumas decolando e algumas falindo. Exato. E é o que muda? Mudou o que acontecia e o que acontece dentro de casa. Então, você tem um planejamento, você tem um orçamento de reserva, você tem um mindset para você virar a chave, porque às vezes esse produto agora no lockdown não funciona, mas você tem um outro produto que funciona. Ou você reinventa, ou você tem uma velocidade de reinventar. A gente viu várias academias com treino online. Se reinventaram rapidamente e trazeram ali os seus produtos, as suas mensalidades. E outros segmentos da mesma forma que se reinventaram. E agora são 2 carros-chefes dentro da companhia. São 2 produtos. Exatamente. Você atende os dois. Ou vende como um valor agregado, ou você vende cada um separado.
Você vende os dois a gosto do consumidor. É isso. Do consumidor. Do consumidor para o consumidor. Exato. Esse é um gatilho muito importante. Muito obrigada, Edu. Grandes mindsets, grandes insights de inovação, novidades de feira, para quem não tem acesso ou conhecimento. Então, é muito importante olhar esse ponto do que está acontecendo lá fora. A gente sabe que nem tudo que acontece lá fora a gente consegue aplicar. Aqui dentro existem fatores culturais muito tangíveis, mas é muito importante esse olhar do mundo, porque muita coisa está para acontecer aqui e o Brasil é pioneiro em algumas coisas também. Então, a gente fazer essa troca é riquíssimo. Show de bola. Muito obrigado, viu, Eli? E te convido às considerações finais, uma última mensagem que você queira deixar aqui para o nosso público. Acho que é manter o que a gente falou desde o começo, ali. É focar sempre no cliente, independente do que você faz, não importa. Se você vende serviço, você vende produto, você tem que focar sempre no teu cliente. Faz pergunta de como que ele está se comportando, se ele gosta do jeito que você faz, dá o teu jeito, mas foca sempre nele. Sai da tecnologia, usa a tecnologia como ferramenta e não como o ponto final. Acho que é isso que eu deixo para vocês. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez pela participação, Edu. Obrigado. Pessoal, este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Lembrando que eu te convido a seguir as nossas redes sociais e também o nosso canal lá no YouTube e no Spotify. Eu sou Uriali Voidello, especialista em comportamento e experiência do cliente. E até o próximo episódio. Pessoal, espero por você. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.